Como joga o Washington Commanders? Estamos aqui para mais uma divisão. Já chegamos agora na NFC East, né? E agora vamos falar do Washington Commanders, que tem um projeto bem legal para esse ano. Eles que em 2023 tiveram assim, uma temporada bem ruim, né? Um 4-13 no projeto Sam Howell, Ron Rivera, e assim, realmente não deu certo aquilo ali. Nunca era para ter dado certo, assim, realmente faltava talento nesse time em vários pontos do campo, e assim, foi decidido que ia rolar um rebuild. E assim, eu acho que faz todo sentido esse rebuild, de como ele está sendo, assim, tanto da razão para ele acontecer, quanto para como ele está sendo feito, tá? Então, assim, os Commanders podem não estar com uma expectativa muito alta para 2024, mas eles são um time, assim, que acho que ao fim do ano muita gente vai estar falando que, nossa, esse time pode muito bem ser um contender no futuro, tá? Então, vamos lá, vamos falar de Commanders para 2024, que a gente teve, né? Ron Rivera, adiós, foi cortado pela raiz, não literalmente, obviamente, e os Commanders trouxeram o Dan Quinn, né? Uma outra mentalidade defensiva para substituir o Rivera. Assim, teve uma reformulação total na comissão técnica, nos coordenadores também, né? Então, Eric Bieniemy, que era o coordenador ofensivo dos Chiefs, foi para Washington, não deu certo, aí saiu de lá, e agora o novo coordenador ofensivo é o ex-técnico dos Cardinals, o Cliff Kingsbury. E na defesa a gente tem a troca de Jack Del Rio, que por favor já pode aposentar, mano. E a vinda do Joe Witt Jr., né, que vai ser o Defensive Coordinator pela primeira vez na NFL. Cara, se prepara porque tem muito nome aqui, tá? De galera chegando e galera saindo. Como eu falei, uma reformulação total do elenco, tá? Vamos lá. Vamos falar primeiro das saídas, tá? Que eu acho que faz mais sentido. Sai Sam Howell, Antonio Gibson, Charles Leno, James Smith-Williams, Cody Barton, Kendall Fuller, Cameron Curl. E chegam Austin Ekeler, Nick Allegretti, Tyler Biadasz, Olamide Zaccheaus, Cleveland Farrell, Dorrance Armstrong, Frank Luvu, Bobby Wagner e Jeremy Chin. Michael Davis também. Então, assim, muita gente nova chegando e, assim, caras que podem não ser nomes muito, assim, estelares, mas que vão ser titulares nesse 2024. Então, a gente vai ver um Commanders de cara completamente novo. O que você viu no ano passado, assim, sério, esquece, vai ser completamente diferente, tá? E aí, obviamente, a estrela disso tudo, né, o cara que vem na segunda escolha geral do draft, Jayden Daniels, quarterback de LSU, vencedor do Heisman, vai ser o cara desse ataque pelos próximos anos, tá? Além dele, né, eles trouxeram um wide receiver no Luke McCaffrey, um offensive tackle no Brandon Coleman e mais algumas peças defensivas com o Mike Sainristil e o Jerson Newton, tá? A comissão técnica, como que são esses novos nomes, como eles trabalham, tá? Então a gente tem o ataque, ele vai ser liderado aí pelo Cliff Kingsbury, né, que ele foi o embaixador da Air Raid Offense, né, o ataque que formou Mahomes, formou vários outros no college, né, e que chegou na NFL, mas não deu tanto certo, até porque precisam ser feitos alguns ajustes, né, quando você está enfrentando defesas de maior calibre, né, então o ataque do Cliff Kingsbury nem é mais um air raid por si só, é mais um spread, sabe? Assim, você forçar man coverage nos seus wide receivers, espalhando eles muito bem, deixando a cobertura em zona difícil de se aplicar e, se aplicada, fácil de explorar, né? Então isso é muito importante pro jogo aéreo. E ele ainda corre com a bola, tá? Assim, o Kingsbury corre com a bola, apesar de não tão bem. Assim, não é questão de volume, é mais questão de eficiência. Então, assim, no primeiro ano, sem ele lá nos Cardinals, foi o melhor ano terrestre de lá por muito, né, em termos de eficiência. Mas, enfim, vamos ver se
aqui em Washington, falando de Petrópolis, Rio de Janeiro, né? Se lá em Washington, essas coisas, e isso vai mudar, né? Essa figura aí de eficiência do jogo terrestre vai mudar para melhor. E na defesa, né, com o Dan Quinn, a gente viu aí bastante a defesa dele lá em Dallas, né, assim, uma formação 4-3 de base, né, com muita flexibilidade, muita rotação, assim, dando looks diferentes e, assim, confundindo os adversários. Nessa divisão tem muito isso, né, as mentes defensivas tem muito essa questão de confundir o adversário, tentar ser o menos previsível possível. E... enfim, ele tem tido um sucesso legal, assim, o Dan Quinn, quando ele teve os anos estelares dele com a defesa de Seattle, depois em Atlanta não foi tão bem assim, e agora em Dallas ele voltou a ter uma defesa bem sólida e por isso ganhou esse emprego de novo aí como head coach agora nos Commanders. Então, e inclusive, né, aumentando a porcentagem de vezes que ele usava níquel, coisa que ele quase nunca usava no começo lá da passagem dele por Seattle. Ele foi se adaptando conforme a NFL foi se adaptando também. Eu sei que eu bato muito nessa tecla do níquel, mas é muito importante para saber o quão durão e o quão cabeça dura, na verdade, é o seu coordenador defensivo e o quão aberto a mudanças ele é, tá? Então, assim, é legal ver o Dan Quinn se atualizando, mesmo ele sendo um cara mais veteranão. Beleza, já falamos de técnico pra caramba aqui, vamos falar de jogador. E aí, assim, quero entrar mais assim, em detalhes com relação ao Jayden Daniels, que assim, vai ser o cara desse ataque. Tá? Assim, o Washington draftou ele, confiou nele, um cara que ganhou o Heisman por ter uma temporada assim, maravilhosa. Só que a temporada onde ele tinha tudo muito maravilhoso para ele também. Então, ele tinha excelentes recebedores que estavam se separando o tempo inteiro. Ele tinha uma ótima OL. Ele tinha defesas que não eram tão boas ali para conter ali o jogo dele, principalmente o jogo terrestre, né? E assim, o talento no braço tá lá, né? A gente viu, assim, ele é um cara muito preciso em passes longos, é um cara que tem um braço legal, precisa melhorar um pouco o processamento e até a movimentação no pocket. Eu acho que às vezes ele entra em pânico muito rápido e já sai correndo. E assim, a habilidade dele com as pernas é um absurdo, ele é muito rápido, assim, mas muito rápido mesmo. Só que ele corre de forma imprudente. No college, assim, deu medo de alguns hits que ele tomou. Ele precisa ser mais conservador nessas corridas. Ele precisa saber quando a jogada acabou. Tá? E isso é muito importante porque, assim, você não pode dar a vida... não, né? Mas você não pode dar a saúde do seu quarterback por mais 2 jardas. Entendeu? Não dá pra fazer isso, a menos que sejam as 2 últimas jardas para ganhar um Super Bowl. Tá? Enfim, é isso. Eu vejo o Jayden Daniels com um potencial muito grande. Eu acho que ele pode ter alguns problemas. Eu vou entrar mais nisso daqui a pouco por conta do pessoal que tem em volta dele. Mas, assim, é um cara que tem um potencial para ser bem interessante na NFL. E, assim, pode ser o cara que muda a história dessa franquia e que, assim, nos últimos anos tem tido seus grandes fracassos, né? Sobre skill players, assim, não dá pra reclamar tanto não, tá? Assim, Terry McLaurin é aquele cara que a gente sempre fala que é subestimado, é um ótimo wide receiver, assim, tem o seu route running muito bom, contested catch é muito bom também, não é o maior atleta de todos os tempos, mas assim, ele sempre vai estar lá pra ganhar as 1000 jardinhas dele, assim, eu ser um cara super confiável pro seu QB como arma número 1, né? E aí, como número 2, né, você tem o Jahan Dotson, que é outro que é muito bom em rotas, um cara mais baixinho e tal, ele é uma arma em profundidade. Tem alguns problemas com o drop ali, mas eu queria ver ele mais alinhado no slot, que eu acho que ele conseguiria tirar mais proveito dessas matchups, assim, onde ele consegue utilizar mais a velocidade dele. Mas, enfim, isso aí é mais um ajuste que pode ser feito aí com Kingsbury, que usa muito wide receiver em campo, né?
E aí a gente tem, assim, uma batalha ferrinha por wide receiver 3. A gente pode ter o Dyami Brown jogando por ali, pode ter o Olamide Zaccheaus, que eu já mencionei, sendo uma adição aí. Tem o Luke McCaffrey, que assim, pode ser uma opção, rookie, que pode ser uma opção interessante para o slot, irmão do Christian McCaffrey. Então, assim, tá na família, né, o gênio do futebol americano. E sobre o jogo terrestre, agora com a adição do Austin Ekeler, que por mais que ele não tenha tido um ano muito legal em 2023, ele traz, assim, um certo equilíbrio, né, com relação ao Brian Robinson Jr., que é um cara mais pesadão, corrida entre os tackles, inside zone, tentar ganhar uma ou duas jardas adicionais na força, enquanto o Ekeler é um cara mais dinâmico, né, vai para off-tackle, tenta jogadas mais por fora, é um cara mais importante mais eficiente, na verdade, no jogo aéreo, então isso aí é muito importante, e agora eles têm um pouquinho de cada ali, né, e tem o Chris Rodrigues também como uma opção para power back ou change of pace back também, que é legal, assim, eu gostaria de ver ele mais envolvido, porque, assim, eu gostava dele desde o college, acho que ele tem uma função legal aí possível na NFL, principalmente nesse time. Assim, questão de tight end não é das melhores ali, assim, ainda tá com aquela questão, será que vai ser o Zach Ertz? Será que vai ser o John Bates? Eu espero que não seja nenhum dos dois, eu gosto muito do Ben Sinnott, eu acabei não mencionando ele ali, mas foi draftado na segunda rodada pelos Commanders, e eu acho que ele merece ser titular nesse time, muito talentoso, muito completo, bloqueia bem, recebe muito bem, é um tight end que, assim, ótimas rotas, muito refinadas e é bem confiável no ponto de recepção. Então, assim, eu gostaria de ver mais do jogo dele aí, né, nessa temporada número 1, tá? Sobre a OL, aí que é difícil. Aí vai ser difícil. Porque, assim, eu falei de elo fraco para as outras linhas ofensivas que a gente tratou aqui, mas aqui a gente tem um elo forte, que é o Sam Cosmi, que é o right guard, e o resto, assim, eu não gosto de basicamente ninguém, cara, assim, o Nick Allegretti, putz, é o primeiro ano de titular dele desde 2020, o Tyler Biadasz foi chutado de Dallas porque não era bom bastante, ele é até bom com a corrida, assim, para run blocking ele é legal, ok, mas ele cede muita pressão, assim, os snaps dele são meio estranhos, pode vir a ser um problema também. Você tem o Brandon Coleman, que é um rookie de terceira rodada, startando na semana 1 como left tackle. Então, assim, alta volatilidade ali. E você tem o Andrew Wiley, que, assim, não é volatilidade, ele é muito constante. Ruim, ele é constantemente ruim. Então, assim, 18 sacks cedidos nas últimas 2 temporadas, o que é um número tenebroso. Então, ele precisa melhorar, né? Então, assim, eu acho muito difícil a sua L ser, assim, mediana. Pra mim vai ser abaixo da média, bem ruim, assim, uma das piores da liga. E isso me preocupa muito pra evolução do Jayden Daniels na NFL. Eu acho que ele vai sofrer com essa OL, cara. Eu acho que vai ter muito problema nesse ponto aí do jogo. Ele vai se desesperar, vai tentar jogar Hero Ball e, assim, pode ser um ano... Sério, pode ser um ano decepcionante, cara, do Jayden Daniels por conta muito dessa OL, assim, totalmente disfuncional, tá? Então, assim, torcedores dos Commanders, se vocês estão ouvindo isso, não desistam do Jayden Daniels no ano 1, porque, assim, com essa OL vai ser muito difícil performar decentemente, cara, e com o skill set dele, essas coisas só não batem, e também ele não tá acostumado a isso, né? Mas, enfim. Defesa do Dan Quinn, assim, cara, essa defesa de Washington, na verdade, é historicamente muito boa, principalmente na parte do front seven, né, a DL e o corpo de linebackers ali é sempre bem legal, tá, sempre tem muito investimento, inclusive eles perderam, né, o Montez Sweat na temporada passada para os Bears, no meio da temporada, mas, assim, esse interior da linha defensiva é muito bom, cara. Você tem o Jonathan Allen, o Daron Payne, que são os titulares, são caras mais completões, e você tem o Jerson Newton, que é um cara mais pro pass rush e tem alguns problemas com corrida, e o John Ridgway, que é um cara mais pra corrida, e que, assim, é um cara mais pesadão, então não tem muita influência no pass rush. Então, assim, tem
tem corpo pra tudo ali. A rotação deve ser muito boa, deve ser bem legal, deve deixar o pessoal bem descansado, porque tem qualidade aí nesses 4 nomes, tá? E isso no interior. Nas pontas, nem tanto, né? O que antes já foi bem melhor, né? Com Montez Sweat, Chase Young, enfim. Assim, agora você tem o Dorrance Armstrong, que veio de Dallas, que é bom, teve um ano bem legal, e assim, faltou volume pra ele lá, mas o resto ainda precisa se provar. O Clelin Ferrell, que foi pick top 5 e assim, ainda não mostrou que veio. O Dante Fowler tem seus anos legais, ele consegue mais nada muito absurdo. KJ Henry, que eu vejo potencial, mas ainda também não mostrou muita coisa. Assim, pra mim falta talento nessa ponta. E assim, isso pode vir a ser um problema bastante importante e bem grande para você gerar pass rush, tá? Sobre os linebackers, assim, a gente vai ter provavelmente o Bobby Wagner e o Frank Luvu como titulares, com o Jamin Davis. Acho que o Jamin Davis e o Bobby Wagner devem sair eventualmente para a entrada do Nickel, né? Mas assim, provavelmente o Luvu deve ser assim o linebacker que fica, né? E assim, ele é o cara dessa defesa, não se deixe enganar. Bobby Wagner, cara, eu sou torcedor de Seattle, eu amo Bobby Wagner, ele tem que estar no Hall da Fama, mas assim, já deu, sabe? Ele é um cara que consegue muito tackle, beleza, mas ele perde muito tackle. Assim, a galera mais velha vai lembrar do Blake Martinez, e ele tá jogando igual o Blake Martinez, então, assim, não é uma boa, não é uma boa coisa, não é um elogio isso, então, isso, assim, o Luvo vai ser o linebacker, assim, principal desse time, e o nosso queridíssimo Bob Wagner e o Jamin Davis precisam dar uma melhoradinha. O Bob, eu não acho que ele vai conseguir fazer isso por conta da idade, mas talvez ele consiga mentorar o Jamin Davis, que é um cara mais atlético e meio burrão da cabeça, talvez para conseguir aí uma evolução no jogo dele, tá? E aí, enfim, seria o last dance aí do Bob Wagner. Na secundária, assim, essa secundária tem pontos positivos e negativos, só que os negativos eu não sou, assim, são realmente, assim, por exemplo, a gente tem o Benjamin St. Just, que eu gosto, assim, teve um trabalho sólido na temporada passada, só que do outro lado você tem o Michael Davis, que você traz de Los Angeles, e assim, odiei o ano passado dele, foi muito ruim. Toda vez que ele entra em man coverage, ele sofre, principalmente contra recebedores um pouco que sabem o que estão fazendo ali em questão de route running. Acho que falta falta reflexo para ele, né? Isso é meio difícil de ensinar, né? Mas como nickel, né, tem o Sam Steele, né, que veio de Michigan, né, no draft desse ano, e eu gostei muito dessa pick, eu acho que ela faz super sentido. E ainda tem o Emmanuel Forbes aí como possível titular aí, talvez no lugar do Michael Davis, mas eu acho difícil, assim, a pick do Forbes foi meio bizarra ano retrasado, eu não concordei com aquilo nem um pouquinho, continuo não concordando, e assim, ele tá aí no depth chart, ele não tá sendo cotado como titular, né? Sobre os safeties, né, a gente tem o Jeremy Chin, que pra mim é um excelente safety, tem problemas de lesão, não ficou saudável em 3 dos últimos 4 anos, né, com lesões assim, um pouco mais sérias. E tem o Quan Martin, que é uma incógnita, jogou relativamente bem quando entrou em 2023, mas vai ser assim, um papel meio chato de substituir o Cameron Curl, que era muito provavelmente o melhor jogador dessa secundária. E é isso, assim, os Commanders têm um projeto bem legal, gente, assim, essa é a realidade. O projeto Commanders é legal, mas precisa de tempo, tá? Roma não foi construída em um dia, o Washington Commanders também não vai ser construído em uma temporada. Então, assim, é um projeto de treinamento, mas, assim, eu vejo claramente um plano concreto para esse time. Eu já mencionei que, assim, tem times que eu olho, eu sei que é um projeto, mas para mim não tem um plano. Aquele projeto tipo, a gente vai ver o que vai acontecer, né? E, enfim, eu não acho que é o caso para os Commanders, e isso é algo bem interessante. E eu acho que o ataque, assim,
Apesar de ter armas legais, apesar de ter o Jaden Daniels, eu acho que ele vai ser muito limitado pela OL. Eu acho que o Jaden Daniels vai sofrer com esse primeiro ano por conta da OL. E, enfim, isso tem que ser um foco, assim, um ponto de atenção muito grande pro front office de Washington resolver pro ano que vem. E a defesa ela tem seus problemas, assim, eu acho que ela deve ser assim, mediana por aí. Assim, tem buracos aqui como nos edges, tem um potencial buraco ali na secundária, outro. Então, assim, deve ser mediano. Eu tô estimando assim de 5 a 8 vitórias para esse time dos Commanders, mais por conta de uma schedule difícil. Nessa divisão aqui a gente vai falar bastante de schedule difícil, né, nesses próximos vídeos, onde você vai me ver com esse casaco aqui falando um pouquinho mais baixo, porque são meia-noite e meia. Eu vou provavelmente estar falando de schedules mais difíceis, tá? Então, assim, Commanders, Cowboys, Giants e Eagles devem sofrer um pouco com essa questão. Então é isso, gente. 5 a 8 vitórias para os Commanders no ano 1 de Jaden Daniels. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô gravando ele de madrugada aqui para poder trazer o conteúdo para vocês, porque eu vou viajar aqui nessa semana do dia 12. Mas é isso aí. Eu espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, seu like aí no vídeo. Compartilhe aí para dar o help. Muito obrigado. Um beijo, um abraço e até a próxima.